Aí, galera, tranquilidade? De boas na nave? Na nave. Salve, salve, galera. Tudo bem? Estamos aqui no nosso último episódio da websérie Permacultura Aplicada à Bioconstrução. Esse episódio, como a gente falou no anterior, vai ser um episódio trazendo um desafio para vocês estarem exercitando todos os conceitos que a gente vem falando nesses últimos 3 episódios de conteúdo. Então, como a gente prometeu para vocês, vai ter esse desafio, mas antes do desafio ser passado, a gente vai falar um pouquinho sobre os outros 3 vídeos, para ver se auxilia um pouco ou refresca a memória de vocês. No primeiro vídeo a gente falou sobre permacultura, sobre os princípios éticos, né? Cuidar da terra, das pessoas e partilha justa. Falamos sobre a flor da permacultura e as suas 7 pétalas, né? Mostrando todos os eixos que a permacultura permeia. E também falamos sobre os 12 princípios fundamentais. Então, seria muito bom para vocês reverem esses vídeos para poder aplicar tudo que a gente falou no desafio que a gente vai passar daqui a pouquinho. No segundo episódio, a gente falou um pouco sobre como desenvolver habilidades de observação. A Larissa, como que é o nome da mulher mesmo? Da escritora? Rosemary. A Rosemary, ela criou um planejamento de como fazer esse processo de observação, né? O primeiro passo, então, é qual? Observar, deduzir, ler padrões, adquirir o entendimento experimental, que é o entendimento empírico, fazer análises, fazer o mapeamento, coletar informações fora do local e fazer uma coleta sobre dados sobre o clima e vegetação, água, enfim. Então, e aí, depois disso, a gente deu continuidade com o terceiro episódio, né? A gente falou sobre a setorização da permacultura, sobre a arquitetura bioclimática e sobre as estratégias de eficiência energética para garantir economia e menor impacto da construção civil ao meio. Então, esse terceiro episódio, a gente deu um foco muito maior para a parte mais da bioconstrução, sem largar a mão da permacultura, né? Tudo que a gente for falar aqui e fazer na nossa vida, a permacultura vai estar envolvida. Uhum. Então, hoje a gente vai lançar para vocês esse desafio e antes de lançar esse desafio, a gente quer aproveitar para poder dizer para vocês que é bom a gente aproveitar esses momentos de reflexão, esses momentos que a gente tem que ficar em casa, que a gente tem que trabalhar para um coletivo funcionar melhor, né? E nada melhor do que a gente poder otimizar o ambiente que a gente mora. Por isso que a gente criou esse desafio. Certo. Então, o desafio é que a gente faça o desenho de uma zona zero perfeita, né? Então, aventure-se, pegue seus papéis, uma caneta, um lápis, uma borracha, para que você possa exercitar o teu design permacultural que a gente vem falando desde o início, dessa websérie. E como a Lara falou, o desafio é de uma zona zero. Se vocês assistiram os outros vídeos, saberão que na permacultura a gente separa por zona, né? Tem um zoneamento, zona zero, um, 2, 3, 4 e 5. Então a zona zero é a nossa casa e é onde acontecem nossas principais atividades, aquelas que demandam mais atenção e dedicação do tempo, né? É onde o gasto energético é um tanto maior. Então, hoje é o momento da gente trabalhar esse lugar tão sagrado que é a nossa casa. De forma que ele fique mais eficiente energeticamente, né? A gente conversou bastante sobre eficiência energética no último episódio, mas recapitulando, né, um espaço eficiente é um espaço que eu vou é um espaço otimizado, que eu vou gastar menos tempo para fazer as coisas e que uma coisa vai ter mais de uma função, que eu vou estar aproveitando os recursos naturais ao meu favor e que eu vou estar economizando recursos naturais também e automaticamente economizando dinheiro, porque os recursos naturais hoje estão rentabilizados aí, né, pelo mercado.
Enfim, a gente vai trazer para vocês um pouco sobre o nosso método de design permacultural, principalmente aplicado à zona zero. A gente quis reduzir um pouco a escala para que seja um exercício de fácil execução, assim, né? E que a gente consiga acompanhar os resultados de vocês. Então, para isso, a gente tem 5 passos a serem seguidos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada passo que vocês vão ter que seguir para fazer esse desafio em casa. E depois que a gente falar todos esses passos, a gente vai dar um toquezinho final sobre uma surpresinha que é bacana. É surpresa para mim também. Freestyle rolando, vamos lá. Liste as atividades que você faz na sua casa. Esse é a nossa primeira dica, né? Que dentro da arquitetura a gente chama de programa de necessidades, né? Fazer uma listinha daquilo que eu vou estar utilizando e em quais espaços essas atividades ocorrem. Então, um exemplo disso poderia ser para que serve minha casa, né? Para dormir, para descansar, para me alimentar, para poder plantar, para estudar, para ter lazer. Enfim, vocês têm ideia e criatividade, então é só botar aí o que vocês veem que a casa de vocês podem fornecer para vocês. Pode ou já fornece. Isso. O segundo passo é listar aquilo que entra na sua casa e aquilo que sai da sua casa. O que entra na sua casa vai desde o alimento até a água, a luz e as coisas que A a energia. gente ainda não consegue produzir por conta própria. E o que sai da sua casa são os resíduos sólidos, os compostáveis, a parte de esgoto. E de que forma você pode melhorar essa relação? O terceiro passo é para desenhar uma planta baixa da sua casa. Isso pode ser feito num papel quadriculado, mas também pode ser feito de uma forma mais em croquis, assim, um desenho mais rabiscado. Tentar fazer proporcional, mas tudo bem se não for, porque nesse desenho a gente vai estar aplicando a questão da setorização, que é onde a gente observa os ventos, da onde vêm os principais ventos, né? Ah, vem o vento sul, como é que é a característica desse vento? É um vento seco, é um vento quente? Aonde que pega sol? Quais faces da nossa casa, do apartamento pega sol? E em que período? Ah, no inverno pega sol na face leste, das 8 ao meio-dia. Enfim, faça essas observações e anote nesse desenhozinho. Igual esse que vocês acabaram de ver aí. Liste também o quarto passo, né? Liste os recursos naturais disponíveis na sua casa e na sua região. E o quinto passo é para escrever e alocar, mapear ideias sustentáveis e soluções ecológicas que você pode fazer para otimizar e aproveitar esses recursos disponíveis, né? Então, você teve uma ideia de fazer uma horta, né? Você tem como recurso disponível sol e água e dentro dessa planta baixa que você desenhou, você faz uma setinha e puxa aqui. Ah, aqui pode ser uma horta, né? Faz uma plantinha, se tu não quer escrever, faz um desenhozinho de uma hortaliça. Enfim, preencha essa planta baixa com ideias sustentáveis para que a sua casa seja mais autossuficiente e de menor impacto ambiental. E aquilo que eu estava falando sobre a surpresa é que a gente quer que você mande para os nossos e-mails o que você fez, para a gente poder auxiliar você nessa leitura e poder ou observar algo que pode ser mudado ou aprender um pouquinho mais com observações que você teve que a gente ainda não pode conhecer. Uhum. A gente aprende muito ensinando, a gente aprende muito com as perguntas, dúvidas e feedbacks de vocês. Então, a gente está aberto aqui para receber esses feedbacks e questionamentos mesmo. Às vezes, ao longo dessa websérie, a gente falou alguma coisa que não está 100% correta, né? E você tem outra experiência, quer compartilhar conosco. Estamos à disposição.
E é isso, galera. Bom desafio. Aproveitem esse tempo que a gente tem passado dentro de casa para vibrar sempre mais positividade, sempre que possível ajudar quem precisa e agora melhorar um pouquinho mais esse ambiente tão cheio de amor que você habita. Tamo junto? Tamo junto, arro, galera. Arro, Um beijo galera. do coração.